Olá, meninos! Hoje o nosso assunto é frase, oração e período. Por que é tão importante estudar frase, oração e período? O aluno ele começa a ver esse conteúdo no final do sexto, sétimo ano e depois ele precisa disso o resto de sua vida escolar. Por quê? Porque se você não sabe separar o que é frase, oração, período, não sabe o que é um período simples, um período composto, você não vai aprender orações coordenadas, você não vai aprender orações subordinadas, além de prejudicar na interpretação de texto, né, que é muito importante hoje nos nossos concursos, porque geralmente as questões elas pedem alguma informação que está no primeiro período, no segundo período, na segunda oração. Por isso você tem que saber o que é uma oração e também saber identificar um período simples e um período composto. Então daí a importância de nós estudarmos esse assunto. Então vamos lá. O que é frase? Frase é todo enunciado de sentido completo. Se eu me fiz entender, independentemente de ter verbo ou não, isso é uma frase. A frase ela pode ser verbal ou nominal. A frase nominal é aquela que não tem verbo e a frase verbal é aquela que tem que ter necessariamente pelo menos um verbo. Vamos ver os exemplos. Se eu digo assim, silêncio. Silêncio não é um verbo, mas eu entendi o que o enunciado quis dizer. Então eu posso falar que aí eu tenho uma frase? Posso sim, porque essa palavra ela te diz alguma coisa, ela tem um sentido completo. Então é uma frase, só que é uma frase nominal. Aqui nós temos outro exemplo. Atenção, silêncio nesse local. Aí também não tem verbo, mas independentemente de ter verbo ou não, ela me traz uma significação, ela me traz um sentido completo. Então aí eu tenho também uma frase nominal. Outros exemplos aí, gente. A frase nominal ela é muito utilizada em títulos, porque ela condensa a informação, ela traz a informação completa de forma bem resumida. E isso é muito bom para os títulos, porque é uma coisa que passa a informação assim bem rápida, né? Então aqui, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse título, ele não tem nenhum verbo, mas ele te diz alguma coisa. Você sabe ali, né, que o Harry Potter, ele vai ter uma aventura com o Cálice de Fogo. Aí no outro livro, nós temos A Guerra dos Tronos e as Crônicas de Gelo e Fogo. Agora, na capa desse livro, lá embaixo, ó, meio apagadinho, nós temos O Inverno Está Chegando, que é uma frase também, mas é uma frase verbal e não nominal, como o título e o subtítulo. E ela é verbal porque ela tem um verbo. Aliás, ela tem uma locução verbal, né? O verbo está, mas o verbo chegar. Está chegando. Portanto, aí eu tenho uma frase verbal. Então, vamos fazer uma comparação entre a frase nominal e a frase verbal. Nós temos aqui, então, uma tirinha do Laerte. Ele diz assim, socorro. Socorro é uma frase nominal. Por que é uma frase nominal? Porque ela não tem verbo. Ela tem um sentido completo, né? Se alguém pede socorro, é lógico que você vai saber que essa pessoa está em perigo. Então, é uma frase, porque tem sentido completo. E é nominal por quê? Porque não tem verbo. Aí tem a outra frase que diz assim, né? O Bleuco veio na nossa festa no dia das bruxas. Temos aí o verbo veio, né? Que é do verbo vir. Portanto, é uma frase verbal. Por que é uma frase verbal? Porque esse enunciado aí, ele apresenta um verbo, né? O verbo vir. E oração, gente? O que é oração? É aquela que a gente faz antes de dormir, né? Também é oração, mas aqui na sintaxe, a oração é a frase que se organiza em torno de um único verbo ou locução verbal. Então, eu trouxe aqui a Mafalda toda descabelada, né? Bem bonitinha. Ela diz assim, não estou descabelada, meus cabelos têm liberdade de expressão. Então, aqui, nós temos duas orações. Como é que eu sei que eu tenho duas orações? Porque eu tenho dois verbos. Para eu saber a quantidade de orações dentro de um período, eu tenho que contar a quantidade de verbos. Então, a primeira oração, não estou descabelada. A segunda, meus cabelos têm liberdade de expressão. Em cada oração, eu tenho aí um verbo, né? Porque a oração ela tem que ter necessariamente um verbo ou uma locução verbal. E o que é uma locução verbal? É quando eu tenho dois ou três verbos, mas eles expressam a única ação verbal. Portanto, nesses exemplos, fiquei pensando naquele filme a noite inteira. Esse fiquei pensando, o verbo que carrega o sentido dessa locução é o verbo pensar. É o que carrega a ação do que está acontecendo nessa oração. E eu posso trocar esse fiquei pensando por pensei. Então ficaria assim, pensei naquele filme a noite inteira. A mesma coisa aí no outro exemplo. Vou comprar a revista.
É a mesma coisa dizer comprei a revista. Eles nunca tinham nadado em rio. Eles nunca nadaram em rio. Então eu tenho aí a locução tinham nadado. Aí eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Como é que eu sei quem é o verbo principal e quem é o verbo auxiliar? O verbo principal é justamente aquele que carrega o sentido, né, dessa locução. Então veja que se eu tirar o verbo ter, no caso, se eu deixar só o verbo nadar, ele vai ter uma importância muito maior. Se eu tirar o verbo nadar e deixar o verbo ter, você vai perceber que vai ficar sem sentido. Ficaria assim, ó. Eles nunca tinham em rio. Veja que me fez falta um outro verbo que trouxesse uma significação. Agora, quando eu tiro o verbo ter e deixo só o nadar, eles nunca nadaram em rio. Veja que agora sim traz toda a significação. Então é assim que eu vou perceber quem é o verbo principal e quem é o meu verbo auxiliar. Então aí eu tenho exemplos de período simples, porque embora tenha a locução verbal, tem a função de um único verbo. Então eu tenho período simples. Eles são períodos simples porque eles apresentam apenas uma oração, um verbo, uma única oração. Já o período composto, ele é formado por mais de uma oração, ou seja, tem mais de um verbo. Por exemplo, se eu tenho um parágrafo com 6 linhas e tem 10 verbos, então eu tenho ali naquele parágrafo 10 orações. Então é só eu contar a quantidade de verbos que tem dentro de um período para eu saber quantas orações. Se tem mais de um verbo, então eu tenho um período composto. Eu trouxe aqui uma tirinha do Calvin, onde ele diz aí no último quadrinho: não sou burro, o conhecimento que eu domino não tem uma utilização prática. Eu não sou burro, né? Então, da letra maiúscula até o fim do ponto, nós temos um período simples, porque eu tenho apenas uma oração. Veja que eu só tenho um verbo, né? Que é o verbo ser. Se eu só tenho um verbo, uma oração. Já no segundo período aí, que diz assim: o conhecimento que eu domino não tem uma utilização prática. Aí eu tenho um período composto. Por que eu tenho um período composto? Porque eu tenho duas orações. E eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos, que é o verbo dominar e o verbo ter. A primeira oração, o conhecimento que eu domino. Segunda oração, não tenho uma utilização prática. Portanto, eu tenho um período composto aí, né? Primeiro período, período simples, e o outro composto, porque eu tenho mais de um verbo. Então, só recapitulando tudo que nós vimos, gente. Frase: todo enunciado de sentido completo. Tudo que você fala e eu sou capaz de compreender. A frase pode ser nominal ou verbal. A frase é nominal quando ela não tem verbo. A frase é verbal quando ela tem um verbo. Oração tem que ter um verbo. Período pode ser simples ou composto. Período é simples quando ele tem apenas uma oração. Ele é formado por uma única oração. Período composto por duas ou mais orações. Então, lembrando também que é muito importante que vocês tenham entendido direitinho essa aula, para que você possa entender, né, as orações coordenadas e subordinadas que nós iremos estudar posteriormente e todos os conteúdos de sintaxe, ok? Pois até a próxima, meninos.